Boa noite, pessoal. Tô acendendo um palo santo aqui, ó. Não sei se vocês gostam disso aqui, mas eu adoro. Muda demais aqui, ó. A frequência. Me diz aí se vocês estão me escutando, se tá tudo bem. Já já passa a fumaça, só para dar uma trocada aqui. Se vocês estão me escutando, se tá ok aí para vocês, por favor. Ok, obrigado, Vitor. Eu abri um pouquinho mais cedo aqui para começar pontualmente às 19 horas. Ouvindo bem aqui, legal, Vitor, show. Muito bom. Pessoal, vocês que estão aí acompanhando, né, a jornada, né, então hoje é o terceiro dia nosso, né, dessas ativações novas e aqui dentro dessa proposta que eu chamo de mega oportunidade, né, porque a gente consegue trazer, né, nas ativações um pouco mais de clareza e lucidez, né, para quem não fez as outras, né, então nós temos mais 2 trabalhos anteriores, nós começamos na quinta. Para quem não fez, para quem chegou aqui meio que por agora, então fique aí a dica, nós estamos no terceiro dia de um processo bem legal que a gente está fazendo aqui, tá? Bem legal mesmo. E aí vocês, se quiserem depois, né, para quem não viu, dá uma olhadinha lá, é interessante. Eu chamo de mega oportunidade porque eu gosto desse nome, sabe? Porque para mim isso aqui tem uma representação interna muito grande dentro de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Então, eu consegui parar o meu tempo, né, bloquear tudo, as outras atividades que eu tenho para fazer e ficar aqui à disposição para as canalizações. Então, para mim isso é muito importante, por isso eu chamo de mega oportunidade. Por quê? Porque eu compartilho com vocês aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou experimentando aqui, do jeito que eu estou experimentando, né? Gente, acabou a força aqui. Será que caiu a internet? Estão me vendo ainda? Travou, não sei se trocou a internet aqui, eu não sei se... Vocês estão me vendo, gente? Me fala aí se a live não caiu. Pessoal, se vocês estiverem me escutando, me fala se a live travou e voltou. Vocês estão vendo que ficou escuro? João, você está vendo que está escuro demais aqui? Eu tô agora que está clareando aqui a tela do computador. Acabou a força aqui onde eu tô, gente. Mas dá pra ver, eu vou tocar assim mesmo, tá, gente? Tomara que a bateria do computador aguenta meia hora lá. E a do celular também, né? Lógico. Mas vamos lá. Então, sem enrolação, eu vou seguir assim. Vou força. Conta da internet, tá, gente? A gente vai seguir assim. Tá instável demais aqui. Então, essa ideia que a gente tem aqui de fazer o trabalho do jeito que a gente está fazendo, ela é exatamente para que as pessoas que estão aí em dúvida, que estão buscando entender um pouco mais e melhor toda essa bagunça que virou esse negócio de espiritualidade, que não tem nada de espiritualidade, né? Agradecer as pessoas que chegaram, né? As pessoas que entraram lá no grupo do TEAC, as pessoas que estão... Ela deve ter travado e agora voltou de novo. Só me sinaliza se voltou, por favor. Sinaliza se voltou, se tá ok. Porque ela deu uma travadinha de novo. Porque ele ligou o Wi-Fi aqui, ele pegou a rede. Só me fala se voltou. Beleza, obrigado. Lisa Mona, não sei quem é você, mas obrigado. Olha só, então o que acontece? As pessoas que chegaram agora, sejam bem-vindas por aqui, tá? Vocês vão ver muita coisa por aí que a gente está falando aqui. E se vocês chegaram é por ressonância, porque na verdade eu costumo dizer, né, que o discípulo não aparece quando... que o mestre não aparece quando o discípulo está pronto, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. E se vocês estão chegando e acham que a gente tem alguma coisa para contribuir, é porque nós estamos aí nesse momento de fazer esse ajuste e seguir juntos. Então sejam todos bem-vindos. Uma outra coisa, sobre a live de ontem, tem alguns comentários ali na live, né, que o pessoal fez, no chat aqui, e também o pessoal me mandou aqui no privado. Gente, eu não estou aberto a discussões sobre os temas que eu estou trazendo aqui. Ponto.
Teve um comentário assim, mas é o corpo emocional que sente, não é o corpo astral. Gente, se vocês estão ainda querendo conversar sobre isso, fica no mundo de vocês. Eu não quero discutir sobre isso. Não estou sendo indelicado. A ideia é o quê? É romper um paradigma que foi, né, muito bem alicerçado e muito bem estruturado por centenas de anos nessa simulação, conforme vocês entendem e compreendem esse acompanhamento. Então, se vocês estão, para quem escreveu lá, não é falta de respeito, tá, gente? Estou explicando. Se vocês querem debater sobre isso, então crie um grupo entre vocês e fiquem debatendo, porque a minha ideia aqui é quebrar isso. A ideia é quebrar, a ideia é trazer isso. E curiosamente, eu falei ontem, eu acho que eu falei de novo isso, das pessoas que não precisam ficar comigo aqui o tempo todo. Vem aqui, a gente bate um papo, faz um alinhamento e a pessoa segue a jornada. Então, algumas pessoas que me procuraram hoje no WhatsApp, e teve uma lá que eu respondi mesmo, porque outras não deu tempo ainda, que já fazia um tempão que eu não conversava com essa pessoa, e a pessoa chega e fala, cara, faz sentido isso pra mim. Era isso aí, ó. E aí começa discorrer todas as histórias. Então, eu acho que eu respondi 2 ou 3, só não lembro. Então, isso é importante entender. Que às vezes você chegou num nível da tua jornada que agora você, olha, essa informação agora cabe para mim. E outras pessoas ainda não cabem. Então, se você quer debater sobre, quer que eu fale sobre, não vou falar. Eu já expliquei e reexpliquei. Então, estou trazendo isso aqui porque o assunto que a gente vai falar agora, que a gente vai começar, que é sobre extração, que foi um assunto que eu trouxe. Eu não ouvi ninguém falando antes de mim sobre isso, né? Porque as pessoas ficam naquele bendito ascensão, ascensão, ascensão. Então, eu não quero discutir sobre isso, tá? Mas e o fulano falou, mas tinha um ensinamento. Gente, se tem um ensinamento, se você gosta do ensinamento, fica lá. Fica lá. Você já sabe onde é que você está, como é que você está, onde você chegou com aquilo. Se para você tá bom, tá tudo certo. O que eu estou trazendo aqui, essas provocações nessas reflexões, são exatamente para quê? Para aqueles que já entenderam que não funciona. Você vai ficar tomando água com açúcar até quando? Tá? Então é para você que eu estou falando isso. Então, se vocês... eu acho muito legal vocês deixarem nos comentários de vocês, pode deixar, pode conversar até mesmo, não tem problema. Sem ofensas, lógico, né? Mas eu não quero discutir sobre isso, tá bom? Então, hoje sobre extração é a mesma coisa, o recado também está dado aí. E a gente vai... e amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre simulação, sobre o simulador ali, a gente fecha esse assunto, né, abrindo aí essa interpretação. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de extração. Então, o que acontece? É uma sequência eu vou pegar como sequência do que a gente falou ontem, né? Se quando você chega aqui, você não tem nada, e você é obrigado, depois que você passa pelos processos aqui de aprisionamento, você é obrigado a ajustar e aceitar algumas frequências, tá? Dentro desse processo, dentro dessa mesma proposta de reflexão, existe um caminho para sair do labirinto. Existe um caminho para sair do labirinto. E esse caminho, promovido por essa estrutura que deixou tudo muito bem claro aqui de como funciona e tudo mais, né? Esse caminho deles é o caminho para eles mesmo, você volta para eles. Então, eu já debati várias vezes, já conversei várias vezes, né, sobre essa ideia de que não tem karma, não tem dharma, que são filosofias, são estruturas, né, principalmente lá do Oriente, que trouxeram isso, e o kardecismo acaba que pega ali um pouquinho, fala disso também. E aí é mais uma ferramenta desse sistema da simulação, né? Então, eles têm o próprio jeito de retroalimentar aquilo que é importante para eles, é só isso. E o caminho que foi dado, o caminho que foi dito ali, né? E até então eu não podia, sempre vou trazer isso, eu não podia abrir, escancarar enquanto não tivesse uma outra opção, né? Que a gente tem agora, que é esse caminho ali do Dom Ho, que mais para frente eu vou falar o que é isso, que algumas pessoas já estão acessando. O que acontece? Existe um caminho. Se a gente está propondo aqui, olha, cara, não existe essa ideia de corpo astral. Não existe essa proposta que trouxeram para a gente aí há tantos e tantos anos. Não existe. Existem formas de interpretar, formas de seguir e tudo mais. Então tem um outro jeito de sair também. E aí é legal porque nos últimos anos, eu vou falar assim, pelo menos 5, 6 anos, eu trouxe bastante essa questão de
de ascensionar, de verticalização, né? Para quem me conhece sabe que eu venho falando de verticalização há muito tempo. Tem algumas pessoas que falam que eles que trouxeram esse termo que não existia. Gente, isso é lá do corporativo, tá? Como eu opero lá também. Então a gente usa muito lá essa estrutura vertical e horizontal, ok? Então, não, assim, pessoas querem se apropriar de uma coisa que não existe, só para pura vaidade, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para isso e propõe um outro caminho, eu preciso quebrar esse vínculo. Eu sempre defendi a verticalização e trazia a ascensão, por quê? Porque até mesmo as pessoas que estavam vindo, elas não tinham vamos dizer assim, que a segurança para entender que aquilo era falso, que não era aquele o caminho. Então, tinha todo um processo acontecendo. E o ano passado, quando eu falei, agora deu, né, que eu trabalhei offline, aquela coisa toda que eu já expliquei, quando eu desconectei, falei, agora acabou a palhaçada. Acabou. Então, gradativamente, eu venho trazendo algumas informações para vocês. E pasmem, a hora que eu conseguir me organizar aqui para trazer para vocês, que eu quero ver se eu faço um workshop fechado lá no Zoom, para a gente conversar bastante sobre isso, a hora que eu trouxer para vocês a questão do algoritmo que nós abrimos aqui, para fazer exatamente toda essa reorganização, vocês vão falar, mas é só isso? É só isso. Entendeu? É só isso. É só isso. Aí vocês vão falar, caramba, só que tem que ser muito genuíno, precisa estar preparado para aceitar. Gente, o simples, vou falar até mais pertinho, é simples, o negócio não é complicado, não é complexo, não é complexo. Não é complexo. Tá? Não é complexo. Ah, a transmissão estabilizou. Ah, tá estável, tá. Eu nem voltei ao Wi-Fi aqui, eu deixei só na internet do celular mesmo para não cair de novo se der pico aqui. Então, gente, o caminho é simples. Só que aí, para fazer o caminho simples, eu preciso entender como é que eu saio. E o ponto X aqui, que eu vou sempre defender, é exatamente o que? Olha, vamos ficar de olho na verticalização e sempre aquela outra ideia. Olha, você não precisa de ninguém. É você que vai gastar um pouco de energia e vai focar um pouco mais no seu tempo, porque o que você tem mais de precioso aqui nessa experiência é o seu tempo, né? Cuidado com quem você negocia o seu tempo. E quando você começa a focar um pouco mais em algo que realmente traz traz um resultado, aí você vai falar, caramba, onde é que eu estava esse tempo todo, né? E claro, quero dizer para vocês que tudo que foi feito antes, né, por cada um de vocês, trouxe, né, ou talvez possibilitou a gente se encontrar ou reencontrar aqui, igual a gente está fazendo. Tá? Então não é assim, eu perdi tempo. Não, ninguém perdeu tempo, nós gastamos nosso tempo. Só que a gente não tinha outra opção. É a mesma coisa, né? Igual a gente está aqui conectado com a internet, nós somos reféns. Nós somos reféns. A gente não tem autonomia para usar isso aqui do jeito que a gente quer. Vocês viram aqui, deu pico 3 vezes aqui. Bem, é assim que funciona. Agora vocês imaginam o tanto de energia que eu estou puxando aqui? Eu sou refém também, é o sistema. Eu estou brigando literalmente dentro do sistema. E aí eu puxo energia do jeito que eu puxei. Que eu comecei aqui às 18h29 minutos. Eu comecei as ativações hoje. Entendeu? Então nós estamos no sistema. Se você investir o seu tempo aí, você entra nessa nova frequência. Então, quando a gente falava, né, desse processo de verticalização, mas sob esse viés de ascensão, era o máximo que a gente tinha, de saída daqui. Eu já quebrei um pouquinho isso quando eu falei assim, gente, ascensionar não é deixar de encarnar na Terra. Não sei se vocês lembram disso, pessoal que já acompanha aqui. Ascensionar não é. Agora caiu de novo aqui, tá, gente? Aguenta aí que eu vou pôr uma luz ali. Aí dá pra ver minha cara. É assim que funciona, tá, gente? Então, quando eu falo, daqui a pouco volta a luz, tá? Mas eu vou ficar assim, ó, que a gente vai se vendo bem de... Parece que fica meio sensacionalista. Só fala pra mim se vocês ainda estão me escutando, por favor. Com esse pico que deu de novo aqui. Só digita pra mim quem tava antes se vocês continuam me escutando. Por favor.
Digita aí alguém para mim se vocês continuam me escutando. Qualquer um, só digita para mim. Estamos escutando. Está tranquilo. Isso, o vídeo só dá pra ver a cara assim, uma silhueta. Beleza. Então, eu já quebrei um pouquinho quando eu disse assim, gente, olha só, nós ascensionar não é obrigado, viu, gente, pelo apoio de vocês aí e pela compreensão também. Nós não temos simplesmente sob o viés de deixar de não viver mais na Terra. Eu quebrei isso. Hoje, ó, ascensionar não é deixar de viver. O que você vai fazer saindo daqui, né, sob um outro viés, sobre uma outra possibilidade de interpretação. E enquanto você está aqui, você constrói uma bolha e você vive de boa. Você vai ter os seus problemas, vai ter seus desafios aí, que é coisa da simulação mesmo, né? Os bugs que a gente fala, né? Só que você vai seguir a tua jornada. Aquela estrutura interna, você vai, né, isso eu já venho dizendo faz um tempo, a tua estrutura interna, você vai estar sempre bem amparado. Sempre bem amparado. Então, isso é importante entender. Quando eu falo, ok, tá tudo certo, tá legal, o mundo tá caindo lá fora, mas eu entendi. Quando você acessa esse padrão, tá? De vibração, de consciência, chama como você quiser, ou simplesmente de interpretação, é como se você vivesse cenas daquele filme Lucy, né? Onde aquela menina, né, a Lucy, ela começa a olhar para tudo onde ela anda e só vê códigos. Não é que você vai ver código, tem gente que até vê também os algoritmos, mas isso não é o foco. O importante é o quê? Que você vai começar a olhar lá fora e falar, caramba, isso aqui não é real. Eu usei essa palavra ontem, né? Falei até do filme Bliss, tal, que eles usam isso lá. Então você vai entender, olha, isso não é real. Isso aqui não é real, não é assim que funciona. E aí você começa a automaticamente buscar a resposta. Bom, se isso não é real, para onde eu estou indo? Então eu fiz esse caminho. E agora, quando eu trouxe o termo extração, muita gente achou que era o quê? A extração. Entrei no processo de extração, então agora a gente vai ser abduzido, vai parar uma nave aqui, enfim, a gente vai fazer... Não, não é nada disso. O processo de extração, grave bem isso, o processo de extração é quando você faz o teu input em um lugar seguro e ali você nunca mais se perde. Oh, eu fiz um joinha, apareceu um sinal aqui. Quando você faz isso, você não se perde mais, você não volta. Então, para que essa extração pudesse ocorrer de forma segura, foi onde nós mudamos a estrutura do Raceia. Né? Para quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá, a chave nova, que eu chamo de Merkaba, né? A chave nova do Raceia. A estrutura que foi reorganizada, né, fisicamente falando, dentro da simulação, estamos lá no Japão. Eu posso falar isso abertamente porque está muito bem estruturada a zona de segurança e proteção. Então, o que acontece? Qual é o caminho da extração? Tá? É o caminho mesmo, mas só eu posso falar o caminho porque só entra quem tem a criptografia. Sérgio, mas onde está a tal da criptografia? Olha, você pode fazer pelo TEAC, você pode fazer pelo Raceia, ou simplesmente, se você já está avançadíssimo nessa soltura, se você é uma pessoa que não reclama mais, já entendeu que está tudo certo, que no momento certo você vai embora, de repente você consegue até sozinho, não precisa de nada. Agora, se você tem dificuldade para manter uma certa disciplina, então eu sugiro que vai pelo Raceia, vai pelo TEAC, né? Que é uma das soluções que a gente tem. O caminho é, você faz as ativações, a nossa estrutura, que aqui eu denomino de Canyon BR8, você abre o teu espaço seguro lá, era como se você tivesse uma sala, né? Eu chamo até de sala às vezes, e você tem um seu portal, você deixa ali o teu corpo físico, todas essas memórias, você deixa tudo que é daqui. Isso eu nunca falei, tá? É como se você entrasse e deixasse para as pessoas que já estão acessando o Dom Ho, vou explicar o que acontece com vocês. É como se quando você chega lá na Canyon, que você já fez tudo certinho, você está conscientemente melhor preparado para isso, você traz a tua estrutura energética e deixa ali numa cápsula. Tá? Chama de cápsula, pode chamar de bottom, o que você quiser, uma cápsula. Para vocês terem uma ideia visual do que acontece energeticamente. E aí você sai, dali você vai para o Dom Ho. Entendeu? Por isso que é importante as ativações, que elas facilitam lá, né? Para quem faz o caminho certinho.
Então você deixa ali. Aí quando você acessa tudo isso e você busca, né, querer compreender, você não compreende. Por quê? Quando você volta, você quer comparar o que você vive lá com as referências que você tem aqui. E aí não dá certo, aí não consegue. Não consegue porque não tem parâmetro. E aí entra a loucura. Parece que é um estado de vazio absurdo, que eu não lembro de nada, não conecto com nada, enfim. Então, essas são algumas suposições que eu estou trazendo aqui, de alguns relatos que eu tenho, né? É o caminho que a gente faz. Esse é o processo de extração. Gente, depois que você chega nesse nível, você não está preocupado com mais nada. Se der para você ajudar alguém, você ajuda. Se não der, você também não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, você vai abrir uma outra frequência, tá? É outro caminho. A extração, essa ideia de que você vai ser abduzido, não é, gente, isso é coisa de filme, né? De Star Wars, aquelas coisas todas lá, né? Não é por aí. O caminho não é esse. Então a proposta é o quê? Que a gente comece a entender e sair dessa ilusão, dessa fantasia. Por isso que ontem eu até dei um spoilerzinho, né? Falei pra galera, bom, tem gente que canaliza toda hora, todo dia. É como se existisse, né, uma equipe à disposição só para canalizar, para falar as mesmas coisas faz sei lá quantos anos, né? E não é nada disso. Esse é o jogo do próprio sistema. E não estou criticando as pessoas que fazem isso. Estou falando que aquilo lá não funciona mais. Estou falando que tem um outro jeito de fazer. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas ficam na rodinha lá que vocês têm aqui, como que é? A corrida do rato, né? Que ele fica correndo num círculo ali. Então, isso é muito legal de entender. Por quê? Porque vai fazendo o caminho ficar um pouco mais claro pra gente. Então, quando eu falo da proposta do TEAC, quando a gente traz essas reflexões, essas ativações nesse calibre que a gente está trazendo aqui, por quê? Para quê, né? Nós temos uma certa urgência, não para nós que estamos aqui simplesmente, porque nós estamos aqui vivendo o nosso processo, tudo mais, expandindo a consciência e saindo, desconectando de tanta porcaria que jogaram pra gente ali no passado, a gente está saindo disso, mas o que eu deixo aqui é um apelo genuíno, porque nós temos várias estruturas aprisionadas em outras frequências ou dimensões ou realidade, chama como você quiser, que não tem essa oportunidade aqui. Aí fala assim, Sérgio, mas por que você não vai lá e abre essa oportunidade lá? Eu falei, porque eu não sou besta. Porque eu não sou besta. Eu nem aqui precisava estar. Eu estou aqui, né, querendo contribuir no processo. Então, o que eu fiz? Ficou mais fácil. Ao invés de eu ir lá brigar com o dono da Calunga, o que eu fiz? Eu abri o portal aqui. E aí eu falo que vocês que tanto falam, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero contribuir. Gente, vamos contribuir. Quando você faz esse caminho, você está abrindo a possibilidade de fazer com que essas conexões também tenham o processo de ascensionar. E aí eu vou ter que te dizer, você não vai ganhar nada para fazer isso. Não vai chegar um Pix na tua conta, olha, você encaminhou essa noite 322 mil consciências. Quanto você cobra por atendimento? Imagina que Pix bom que ia chegar na sua conta? Não vai chegar. Entendeu? É esse estado de consciência que eu vivo falando para as pessoas. Então, fazendo o trabalho que a gente está fazendo aqui, nós vamos nos ajudando aqui na simulação, e agradeço mesmo as pessoas que me ajudam, né, nos atendimentos, que vêm para os atendimentos, que contribuem e tal. Por quê? Porque me ajuda a manter isso aqui funcionando também na simulação, né? E quem já entendeu, isso é muito legal quando isso acontece, porque entendeu o processo. Tem gente que faz isso e não quer nem atendimento. Não, cara, eu quero contribuir com esse negócio que você faz aí porque é muito louco. Eu nunca vi ninguém fazer, essa coragem que você tem, tá bom. Eu falei, beleza, eu recebo, aceito, porque é isso mesmo, eu preciso. Né? Agora, quando essas pessoas chegam, ela nem sabe que na verdade o que eu limpei de coisa dela é tão grande que ela mesmo, quando, né, volta a consciência para si, quando, por exemplo, você já está lá no Dom Rô, quando volta, fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar nesse processo. Então, isso é importante. Agora, fazer o encaminhamento de forma consciente, falar, galera, tô aqui, as minhas equipes, hoje, esse trabalho que eu vou fazer, não quero pedir nada para vocês, eu só quero abrir um portal aqui com vocês, para que a gente possa encaminhar as frequências que precisam, as que querem sair. E fechou, entendeu? Então, esse é o processo de extração. A extração maior que nós estamos fazendo aqui, gente, não é para nós.
porque a nossa já está garantida. Vou repetir isso, tá? A maior extração que nós podemos e estamos fazendo aqui não é a nossa. A nossa está garantida. Já está garantida. Eu tenho pessoas que eu atendo, por exemplo, que eu entrei com esse trabalho fazendo as apometrias exatamente sob o viés da extração. Tem gente que fica bravo comigo porque acha que vai acontecer do dia para a noite, né? Que amanhã já está pronto, que já aconteceu. Não, gente, é processo. Processo para quê? Para que você não volte mais naquele lugar onde você veio para mim se queixando, né? Então, quando a gente pega a extração, por exemplo, para fazer divórcio, né? O pessoal fala divórcio energético, né? Mas para fazer um divórcio nessa linha acima dessa referência que a gente tem aqui embaixo, né? Quando a gente pega para fazer isso, né? Quando a gente pega para trabalhar esse ponto, isso é muito importante, porque você começa a negociar e as coisas que não saem tão rápido assim, eu fico feliz, porque quanto mais demora, maior é a capacidade de... maior é a expansão do trabalho, a área de cobertura, sabe? Que a gente vai conseguindo, porque o trabalho não vai acabar nunca, né? Ele só começa, mas ele não tem fim aqui. E aí quando as pessoas às vezes não têm paciência, né? Falam, cara, aguenta aí, pô. Aguenta aí, tem coisas tão maiores, né? Mais sublimes acontecendo. Eu sei da sua dor, mas, cara, a hora que passar... vai dar super certo. E o que as pessoas não entendem é que se, independente da história que contaram, tá? Vou falar de suicídio. Se as pessoas entrarem nessa neura aí, gente, e tiver firme aqui com a gente, isso não existe. Não vai ficar preso em lugar nenhum. Não vai ficar preso. E um dia eu quero poder falar isso rasgado mesmo. Talvez lá o dia que a gente for falar dos códigos lá do Dom Roy, eu falo disso. Não tem essa besteira daqui. Entendeu? É daqui. Parece até que é agiota, né? Não sei se alguém já teve esse desprazer de dever pra agiota, né? Agiota, você deve pro cara, o cara fala que vai te matar. Pô, você pegou a grana, você pagou juros pro cara, muitos juros, e tá pagando ainda. E chega aquele dia, né? Se você não conseguir pagar, e começa as ameaças. É mais ou menos isso que faz com a gente. Tipo, você tá aqui, tá, ok. Tá, você quer ir embora, não pode? Não é de se pensar? Você tá aqui, você quer ir embora, não pode, quer ir embora da festa. Você não pode ir embora da festa, você tem que ficar aqui. Então, a extração envolve tudo isso, gente. E aí a pessoa, quando não tem paciência, não tem tempo de esperar e tudo mais, se ela quiser sair fora, do outro lado a gente pega. Se ela estiver bonitinha, se ela estiver comprometida, acabou. Não é problema nenhum isso. Nenhum. Só que o problema todo é a pessoa permanecer estável, como eu falei no começo da live. Então você está aqui, você está vendo o mundo cair, tem um monte de coisa acontecendo, tem aquilo que vocês chamam de ataques, daqui a pouco, lá na frente eu vou falar que não é ataque, não existe isso, é tudo programação, né? Nós usamos esse termo por muito tempo, mas agora eu vou trazer isso também. Não é ataque, gente. Não é ataque, de repente você está andando na rua, alguém lá programou, vira à esquerda, você falou, mas não é da direita? E aí você vira à esquerda e se lasca. Por quê? Porque você não confiou em você olhou só no GPS lá. Entendeu? Então, isso é muito interessante de se pensar. E vou falar de novo aqui, né? Estão gritando aqui. O maior processo de extração não é nosso. O maior processo de extração é o que a gente está fazendo para quem não tem essa condição que a gente tem aqui. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal de se entender. Tá? Uma outra questão que eu quero trazer sobre esse assunto de extração, né, para fechar já essa reflexão, já são quase 7h30, 19h30, é que assim, não precisa ficar preocupado com isso. É só uma informação. A partir do momento que você recebe a informação, se você ficar refletindo sobre, se você fala, deixa eu dar uma prestada de atenção nisso, essa informação se transforma em conhecimento. Quando você transforma isso em conhecimento, tá? Conhecimento, e você começa a viver com base no conhecimento que para você é verdade, isso chama-se sabedoria. Ok? Aqui, isso é da simulação. Quando você chega nesse ponto da sabedoria, e aqui eu volto lá nas pessoas que fizeram os comentários sobre a live de ontem, de novo, quando você chega na sabedoria, um dos maiores princípios da sabedoria é o silêncio. Antes de sair disparando, reflita. A resposta está aí dentro, você não precisa perguntar para ninguém. Entendeu? Se você está fazendo direitinho, a resposta já está aí, não tem que sair. Então, informação, conhecimento, sabedoria. Sabedoria, silêncio, aí você fecha. E aí você fecha, aí você vai começar a ter acesso a essas outras propostas, né, que a gente tem aqui. Porque, gente, não é brincadeira o que a gente está falando aqui.
quebrar um sistema é impossível. Então, eu não quero quebrar sistema, não quero brigar com ninguém. Então, trazer uma informação, é natural que vocês questionem, é natural que vocês julguem, porque está todo mundo dentro de um padrão e operando segundo um padrão que talvez você lutou a vida inteira para chegar. E agora a ideia é o quê? Desconstruir. Então, se faz sentido, se para vocês isso é importante, então fica aqui a minha contribuição no processo de vocês. Eu estou de verdade mesmo, eu estou muito empenhado, muito, mas muito mesmo empenhado, né, já faz um tempo, em trazer essa oportunidade, sabe? De tirar daqui quem não faz nem ideia de como era isso, cara. Quando a gente opera no mundo que as pessoas que já, né, que não estão mais vivendo a experiência biológica aqui, que nem sabem que morreram ainda dentro dessa linguagem, sabe? Nem sabem. Assim, é triste. É triste. É triste. Então a gente faz o quê? Vamos fazer coisas maiores. Vamos contribuir, né, na minha opinião, de uma forma um pouco mais até mesmo assertiva. Tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Vitor. Então, o fato de estarmos fazendo as ativações, já estamos ajudando. Claro, é isso, Vitor, é o que eu falo. As pessoas que fazem o TEAC, que já fizeram uma, já fizeram duas, de repente fala assim, nossa, cara, me deu vontade de fazer de novo, voltei lá no módulo 1 e comecei tudo de novo. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório, tá? Porque se você quer fazer de novo, refaça só as ativações, alinha isso com as suas equipes, olha, eu quero fazer as ativações e você vai ter uma intuição de qual começar, de qual fazer, porque a gente está sempre atualizando lá, lembra? A criptografia, né? Agora, quando você fala assim, cara, eu tenho que começar tudo de novo, e você não sabe por que você tem que começar tudo de novo, é aí que você está trabalhando. Toda vez que você faz lá, que lá eu chamo de ancoramento ainda, quando eu gravei não tinha essa estrutura pronta aqui, né? Eu chamo de ancoramento ainda, agora é ativação. Quando você faz aqueles ancoramentos todo dia do jeito que está ali, que você vai seguindo a rota do jeito que é sugerido lá, você só está abrindo e encaminhando. Está trabalhando e muito. Tá? E muito. E toda vez que você faz isso, né, o teu campo, o teu corpo, a tua consciência, você está cada vez mais se limpando. Vai chegar uma hora, eu estarei aqui ainda, né, nesse corpo, talvez, pode ser em outro corpo, mas vai ser nesse ainda. Eu estarei aqui e vou escutar, né, vou encontrar pessoas que vão embora. Eu estarei aqui ainda e vou encontrar pessoas do outro lado que vão falar, caraca, era verdade mesmo. Eu ainda vou experimentar isso, né? E vocês que estão aqui vão tendo a experiência de vocês. Né? Vão tendo experiência. E vai chegar o dia para quem está fazendo direitinho que, gente, você vai ter a opção de ir embora. Sim, opção de ir embora. Aí as mais distintas formas, né, que pode acontecer. Mas você vai ter opção, não precisa ficar aqui não. Entendeu? Depois que faz o caminho certinho, acabou, você quebra. É como se você estivesse no escuro, né, e falam para você que tem um monstro gigante ali no escuro, né? E aí a hora que você acende a luz não tem nada. Era só uma história que contaram, né? Só para assustar. Então é isso aí. Mona Lisa, o que é Dom Ho? Eu vou explicar isso lá na frente. Dom Ho é um lugar. É um lugar. Eu vou explicar, não falei disso ainda. É que tem pessoas que estão acessando coisas que não sabem o nome. Não sabem o que está vivendo lá, tá? Fazendo desde o começo, não consigo visualizar ativações, faço mesmo assim. Isso aí, não precisa sentir nada, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, só faz. Só vai e segue, tá? E uma dica, quando estiver fazendo, esteja 100% lá, tá? Sem ansiedade, sem querer ter uma experiência fora do normal, extra surreal, não é isso, tá? TEAC não tem nada disso. Se você estiver 100% ali, no momento certo você vai ter a sua experiência. No momento certo. Principalmente lá quando chega na tal da ativação do ponto zero. Tem que fazer aquilo lá e soltar. Outro dia eu falei para umas pessoas aqui, falei, faz o ponto zero, mas esquece a ativação. Deixa ligado aí, presta atenção no que está falando. Se você tem dificuldade de soltar e quer entender tudo, então para e fica escutando tudo. Escreve se você quiser, se você é tão racional assim, se você não consegue soltar. Que aí depois você solta, entendeu? Se for necessário, mas o TEAC é isso, tá? O TEAC é isso. Pessoal, então, por hoje é isso. Eu queria deixar esse recado da extração, então, que eu vou fechar falando isso, que foi tão bonito, do jeito que chegou para mim aqui, né? Que não estava prevista essa fala. Uma das maiores capacidades de benevolência na prática que nós temos
é fazer esse trabalho de extração para quem não faz ideia que existe a extração. E tão pouco que eles podem fazer, porque lá não pode fazer, lá essa frequência não chega. Essa frequência é daqui, dessa realidade, tá bom? Então fiquem aí com essas reflexões, depois se vocês quiserem, assistam novamente. E amanhã a gente amarra esses assuntos falando um pouco da simulação, do simulador, né? Como que é esse jogo aqui. E aí talvez faça sentido as reflexões que nós fizemos hoje aqui, tá joia? Ontem e antes de ontem também, hoje são 3 dias, tá bom? Obrigado vocês que agradecem, vocês que entendem o trabalho que a gente está fazendo, e desejo de verdade mesmo que essas informações, sem vaidade nenhuma, sirvam para vocês, e servindo para vocês, que vocês comecem a expandir essa propagação quando vocês conscientemente conseguem alcançar essas estruturas que estão fora daqui, tá? Fora daqui. Principalmente elas. A quem tá aqui, gente, às vezes você fala pra pessoa, vamos assistir uma live, a pessoa fala, não quero, não aguento aquele assunto. Então, capricha, tem gente esperando você fazer isso, tá? Vou chamar gente entre parênteses. Se as pessoas que estão aqui, elas querem fazer festa, churrasquinho, festinha, dar voltinha pra lá e pra cá, deixa lá. Foca no que você tá fazendo, você vai ver que depois vai dar tudo certo, tá bom? Desejo pra vocês uma ótima noite. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, noite de sábado. Que vocês descansem aí. E amanhã, se você ainda conseguir, a gente se encontra aqui às 19 horas, tá bom? Paz, luz, raceia para vocês todos, muita harmonia na vida de vocês e nesse momento da jornada, tá joia? Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.